Você provavelmente já ouviu muitas recomendações sobre como proteger o fígado. Evitar bebida alcoólica em excesso, reduzir gordura, controlar o colesterol. Mas existe algo curioso acontecendo nas últimas décadas. Mesmo com mais informação disponível do que nunca, os casos de doença hepática gordurosa, também conhecida como fígado gorduroso, continuam aumentando em várias partes do mundo. Muitas pessoas descobrem o problema por acaso, durante exames de rotina. Outras passam anos convivendo com o problema sem perceber. E no meio de toda essa discussão sobre alimentação e saúde, um alimento específico acabou se tornando alvo de suspeitas durante muito tempo: o ovo. Por décadas, a gema foi tratada como um possível inimigo da saúde por causa do seu conteúdo de colesterol. Muitas pessoas cresceram ouvindo que comer ovos poderia aumentar o colesterol no sangue e, consequentemente, prejudicar órgãos importantes do corpo. Mas conforme a ciência foi evoluindo e novos estudos começaram a analisar essa relação com mais profundidade, uma pergunta começou a surgir: será que o ovo realmente é o problema? Ou será que estamos olhando para o lugar errado? Para entender isso, precisamos começar pela primeira peça desse quebra-cabeça. Durante muito tempo, o ovo ocupou um lugar curioso na nutrição moderna. Por um lado, ele sempre foi reconhecido como um alimento extremamente nutritivo. Um único ovo contém proteínas completas de alta qualidade, além de vitaminas importantes como A, D, E e várias do complexo B. Ele também fornece minerais essenciais como ferro, selênio e zinco, além de antioxidantes importantes para o organismo. Mas o que acabou chamando mais atenção durante décadas foi um único elemento presente na gema: o colesterol. Um ovo pode conter cerca de 186 miligramas de colesterol, e durante muito tempo acreditou-se que consumir colesterol na alimentação automaticamente aumentaria o colesterol no sangue. Essa ideia levou muitas pessoas a evitar o alimento. Dietas passaram a recomendar apenas claras de ovos. Algumas pessoas limitaram o consumo drasticamente. E o ovo acabou sendo colocado na lista de alimentos considerados problemáticos. No entanto, quando os cientistas começaram a estudar o metabolismo humano com mais profundidade, perceberam que a história não era tão simples. O corpo humano produz grande parte do colesterol que circula no organismo. Na verdade, estima-se que cerca de 70% do colesterol presente no corpo seja produzido pelo próprio fígado. Isso significa que o organismo possui mecanismos naturais de equilíbrio. Quando ingerimos mais colesterol através da alimentação, o corpo tende a reduzir sua própria produção para manter os níveis estáveis. Além disso, o ovo contém um nutriente extremamente importante que muitas pessoas sequer conhecem: a colina. Esse composto tem um papel fundamental na saúde do fígado porque ajuda o organismo a metabolizar e transportar gorduras. Quando a ingestão de colina é adequada, o risco de acúmulo de gordura nas células hepáticas pode diminuir. Ou seja, um alimento que durante décadas foi tratado como vilão pode, na verdade, desempenhar um papel positivo dentro de uma alimentação equilibrada. Mas então surge a pergunta inevitável: se o ovo possui nutrientes importantes e pode até contribuir para a saúde hepática, por que tantas pessoas ainda associam esse alimento ao risco de desenvolver gordura no fígado? A resposta começa a aparecer quando observamos o ponto a seguir. Para entender a relação entre alimentação e doenças metabólicas, cientistas frequentemente analisam grandes grupos populacionais ao longo do tempo. Um desses estudos foi publicado no periódico científico Clinical Nutrition e analisou dados de mais de 14 mil adultos norte-americanos. O objetivo era investigar se existia alguma associação entre o consumo de ovos e o desenvolvimento da chamada doença hepática gordurosa não alcoólica. Os resultados iniciais chamaram a atenção. Participantes que estavam no grupo com maior consumo de ovos apresentaram cerca de 11% mais probabilidade de desenvolver gordura no fígado em comparação com aqueles que consumiam menos. À primeira vista, isso poderia parecer uma confirmação de que o ovo seria um fator de risco. Mas quando os pesquisadores aprofundaram a análise, algo interessante aconteceu. Eles começaram a ajustar os resultados, levando em consideração outros fatores importantes relacionados à saúde metabólica.
Entre eles, níveis elevados de triglicérides, presença de hipertensão, diabetes, excesso de peso e estilo de vida. Quando esses fatores foram incluídos na análise estatística, a associação entre consumo de ovos e doença hepática deixou de ser significativa. Isso sugere algo muito importante. O consumo de ovos isoladamente não parecia explicar o desenvolvimento da doença. Na verdade, o que realmente se destacava eram os fatores metabólicos e o padrão alimentar geral das pessoas analisadas. Em outras palavras, o ovo poderia aparecer associado ao problema em alguns casos, mas não necessariamente como causa direta. Isso nos leva ao terceiro ponto. A doença hepática gordurosa não costuma surgir por causa de um único alimento. Na maioria das vezes, ela está relacionada a um conjunto de fatores que se acumulam ao longo do tempo. Entre os mais comuns estão consumo elevado de açúcar, excesso de alimentos industrializados, sedentarismo, obesidade, resistência à insulina, alterações nos níveis de triglicérides. Quando esses fatores se combinam, o fígado começa a armazenar gordura dentro de suas células. Com o passar do tempo, esse acúmulo pode gerar inflamação e comprometer o funcionamento do órgão. Dentro desse contexto, focar apenas em um alimento específico pode simplificar demais uma realidade muito mais complexa. Muitas pessoas que apresentam fígado gorduroso possuem um padrão alimentar marcado por alimentos industrializados, bebidas açucaradas e refeições ricas em calorias e pobres em nutrientes. Nesse cenário, o problema dificilmente está em um único item da dieta. Ele está no conjunto de hábitos que se repetem todos os dias. Isso não significa que qualquer alimento possa ser consumido em qualquer quantidade, mas significa que o impacto de um alimento depende muito do contexto geral da alimentação. E isso nos leva à descoberta central dessa história. Quando analisamos o funcionamento do corpo humano com mais cuidado, percebemos que a saúde raramente depende de um único alimento isolado. O fígado é um órgão extremamente complexo. Ele participa de centenas de processos metabólicos, incluindo a produção de colesterol, o metabolismo de gorduras, a desintoxicação do organismo e a regulação de diversas substâncias no sangue. Por isso, sua saúde está muito mais relacionada ao padrão geral de alimentação e estilo de vida do que a um alimento específico. O consumo moderado de ovos, dentro de uma alimentação equilibrada, dificilmente será o fator determinante para o desenvolvimento de gordura no fígado. Na verdade, para muitas pessoas, o ovo pode ser uma fonte importante de proteínas e nutrientes essenciais. O verdadeiro risco surge quando a alimentação se torna desequilibrada como um todo. Dietas ricas em ultraprocessados, excesso de açúcar, gorduras de baixa qualidade e baixa ingestão de alimentos naturais podem criar um ambiente metabólico favorável ao acúmulo de gordura no fígado. Outro fator que também influencia é o modo de preparo dos alimentos. Ovos cozidos ou preparados sem excesso de gordura tendem a ser opções mais equilibradas. Já ovos fritos em grandes quantidades de óleo ou manteiga podem aumentar a ingestão de gorduras saturadas. Além disso, a quantidade consumida ao longo da semana também faz diferença. Para pessoas saudáveis, muitos especialistas consideram seguro o consumo de até 7 ovos por semana, desde que inseridos em uma alimentação equilibrada. Já pessoas com condições metabólicas específicas, como diabetes ou colesterol elevado, podem precisar de acompanhamento nutricional individualizado. No final das contas, a principal conclusão é simples. A saúde do fígado não depende apenas do que você come em uma única refeição. Ela depende dos hábitos que você repete ao longo dos anos. E muitas vezes, o verdadeiro problema não está no alimento que foi demonizado, mas naquilo que permanece invisível no padrão alimentar moderno. Agora eu quero saber a sua opinião. Você já havia ouvido que o ovo poderia fazer mal para o fígado? Ou essa informação te surpreendeu? Deixe seu comentário aqui embaixo. E se você conhece alguém que evita ovos por medo de prejudicar a saúde, compartilhe esse vídeo com essa pessoa. Porque muitas vezes a informação mais importante não é a que gera mais medo, é a que ajuda a entender o funcionamento do nosso corpo de forma mais completa. E se você quer continuar descobrindo como hábitos modernos estão impactando silenciosamente nossa saúde, continue acompanhando o canal.
Nos próximos vídeos, vamos explorar outras descobertas que podem mudar a forma como você enxerga a alimentação, metabolismo e bem-estar.